Olá! Tá começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2025, e eu tô na área para a gente fugir um pouco dessa pauta negativa e fazer aquela brincadeira anual da tier list do Campeonato Brasileiro, projetar o que vai acontecer no torneio mais importante do calendário nacional. Vou colocar aqui na tela, né? Já tá tudo preparado, mesmos moldes do ano passado. Eu separei as prateleiras em favoritos, e aí eu vou colocar do 1 ao terceiro. Libertadores, times que brigam pela Libertadores. Esse ano tem G5, uma vaga a menos, mas podem abrir mais vagas, né, dependendo do campeão da Copa do Brasil, dependendo do campeão da Libertadores. São os times que vão brigar por uma vaga na Liberta. Depois, os times de meio de tabela, aqueles que vão para a Sul-Americana, os times da zona da confusão, que é aqueles que vão flertar com o rebaixamento ou com a Sul-Americana, e tem dois rebaixados que eu vou cravar aqui. Antes de começar essa brincadeira, eu vou pedir para vocês chegarem junto com o like. É muito importante, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal, entrega para mais botafoguenses. Inscrevam-se, estamos quase chegando aos 80 mil inscritos, dependemos aí da ajuda de vocês para alcançar esse objetivo. E tem também o Clube de Membros, o link está na descrição, você pode clicar, ir para a página do Clube de Membros e lá escolher aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos começar, os clubes estão separados aqui por ordem alfabética. Vou começar pelo Atlético Mineiro, mas antes eu queria falar um negócio. Esse ano tem uma peculiaridade nessa tier list, né, essa abordagem, essa projeção sobre o Campeonato Brasileiro, porque é um Brasileirão que começa pela primeira vez, né, desde do início da Era dos Pontos Corridos, em janeiro, e vai ocupar o calendário inteiro. Começa em janeiro e termina em dezembro. Antes, em edições anteriores, a gente tinha a oportunidade de observar alguns clubes por 3 meses, 4 meses, até o início do Brasileirão. A gente já sabia mais ou menos os rumos, né? Hoje as coisas ainda estão começando, ainda tem muito time que vai contratar, né? O campeonato começa no dia 28, amanhã, quarta-feira, mas a janela fica aberta até março, né? Então tem muito tempo aí para os times se reforçarem. Então, muita coisa pode mudar. Jogadores que estão aqui no Brasil podem sair também. Então, eu acho que essa vai ser a tier list mais difícil de todos, até porque não deu tempo para a gente ver, né? O Botafogo jogou 2 partidas com o time principal, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, a mesma coisa, talvez 2, 3. Os times de outros estados, vi muito pouco, vi 45, 60 minutos do Cruzeiro e Atlético. Não vi o Corinthians esse ano, vi o Palmeiras na primeira partida, mas era um time misto, tinha muitas reservas. O Santos, eu vi esse jogo contra o Bragantino, então vi 2 times da Série A. Então vai ser mais baseado num achismo do que numa análise muito detalhada. É mais uma brincadeira mesmo, para a gente tentar ali entender mais ou menos o que vai acontecer nesse campeonato. Espero que eu não passe muita vergonha, mas vou começar aqui com o Atlético Mineiro, e conforme eu vou fazendo aqui, tá? Eu depois posso até mudar de opinião e posso fazer algumas alterações. Mas inicialmente, cara, eu tô muito na dúvida se o Atlético vai brigar por Libertadores. Eu não acho um absurdo não, tá? Eu gosto do time do Atlético. Questão ali de encaixe de treinador, mas tem bons nomes, banco de reservas também tem boas opções. Eu vou começar com o Atlético aqui na Sula, mas nada me impede depois de subir esse Atlético Mineiro, dependendo, né, dos outros times, conforme eu for analisando. O Atlético Paranaense, nessa temporada, né, o time que acabou de subir da Série B para a Série A, eu vou colocar aqui também, mais pelo histórico. Eu não vi nenhuma partida do Atlético Paranaense nessa temporada, mais pelo histórico do time na competição. Eu estava pensando em colocar aqui zona da confusão, mas eu vou colocar o Atlético Paranaense na Sul-Americana, porque é um time tradicional, um time que, jogando no seu estádio, normalmente é muito difícil de ser batido. Então eu acho que está ali rondando entre Sul-Americana, zona da confusão, mas inicialmente eu vou colocar aqui como Sul-Americana. O Bahia, eu acho, sem dúvida nenhuma, briga por Libertadores, né? Não sei se vai conseguir, não sei se consegue uma vaga direta, se consegue uma pré, como aconteceu no ano passado, mas o Bahia é um clube que vem crescendo, né, até mais de um degrau por temporada, né? O Bahia vem evoluindo bastante, vem investindo muito em estrutura,
é um clube que tem uma base muito boa, que também tem uma base de jogadores que vem sendo mantida já há algumas temporadas, um trabalho de um técnico também que vem já com o time há algumas temporadas. Então eu acho que o natural nesse momento é o Bahia, né, dar um passo à frente, 2 passos à frente, porque é um clube que vem sendo muito bem administrado, né, até inveja dessa organização administrativa do Bahia. Então eu acho que hoje a gente coloca o Bahia, né, numa briga por Libertadores e ninguém estranha mais, né? Então você já vê, né, o status que o Bahia conseguiu, né, construindo uma reputação depois de anos tão difíceis, né, que o Bahia ficou algumas temporadas jogando Série C do Campeonato Brasileiro, um time que tem uma torcida muito grande, uma torcida que é amiga da torcida do Botafogo, sempre que a gente vai lá é muito bem recebido, e uma torcida que merece, né? Não merece ficar na frente do Botafogo, porque para mim o Botafogo tem que ficar na frente de todo mundo, mas merece esse trabalho que vem sendo feito, e acho que qualquer tier list aí que forem fazer, o Bahia vai estar bem posicionado. Ainda não chegou o momento de ser favorito ao título do Campeonato Brasileiro, mas sem dúvida nenhuma é favorito a pegar uma vaga na Libertadores. O Botafogo eu vou deixar para depois, tá? Vou pegar aqui agora a Chapecoense, e a Chapecoense, me desculpem, os amigos lá de Chapecó, mas eu acho que a Chapecoense cai para a segunda divisão, questão de investimento, né, financeiramente, assim, está muito abaixo. Isso não quer dizer muita coisa, até estava vendo uma matéria do Sports Makers, né, falando sobre quanto cada clube gastou para conquistar pontos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi o que teve a pior relação dinheiro investido e pontos conseguidos, né? Pontos que o Botafogo conseguiu no campeonato passado, né? O Botafogo pagou, acho que eram 10 milhões por cada ponto, era um negócio assim, era uma diferença muito grande, e o Mirassol é o que teve o melhor custo-benefício, né? O Mirassol, ele gastou praticamente nada e conseguiu fazer uma campanha de G4 impressionante. Então, não necessariamente, né, o investimento significa que você vai ganhar tudo, e o time que investiu pouco, né, que não vai ganhar nada. Mas nessa temporada, isso é uma temporada de retorno, é muito difícil para quem vem da Série B para jogar a Série A. Eu acho que a Chapecoense entra nesse campeonato como um dos times mais prováveis assim serem rebaixados. O próximo time que eu vou colocar aqui é o Curitiba, e eu também não estou botando muita fé no Curitiba. Curitiba, nas últimas vezes que jogou a Série A, sempre jogou para não cair, né? Sempre disputando rebaixamento. Acabou se tornando um time tão tradicional, mas acabou virando um ioiô, né? Cai toda hora para a segunda divisão. Às vezes tem dificuldade para voltar para a primeira divisão, como aconteceu, né, no ano passado, no ano retrasado, né? Jogou a Série B e não conseguiu subir. E eu acho que não vai fugir muito disso nessa temporada, o Curitiba, né, que também virou SAF, pode até ter uma condição financeira melhor, mas ainda assim, ainda não me parece um clube para se estabilizar na primeira divisão. Não descarto que continue, né? Eu coloquei aqui na zona da confusão, pode terminar em 15º, 16º, mas não acharia nenhum absurdo terminar em 17º. O Cruzeiro, nessa lista, eu vou colocar aqui, ó, favoritos. Cruzeiro, que é um time que manteve a base do ano passado, se reforçou, a grande contratação do Gerson, um trabalho novo com o Tite. Muita gente esculhamba o Tite, né? Não queria o Tite. Eu toparia, né, uma aventura Tite no Botafogo. Confesso que, se fosse para escolher, prefiro o Anselmi, mas acho que é um técnico que está acostumado a ser campeão, a grandes jogos, né, a fazer boas campanhas. É um cara que tem condição, com esse elenco do Cruzeiro, né, com o dinheiro que o Pedrinho do Supermercado BH tem, de colocar o Cruzeiro entre os 3 primeiros do campeonato. Eu não sei se o Cruzeiro tem chance de bater campeão, mas sem dúvida nenhuma o Cruzeiro é favorito, é candidato a ficar entre os 3 primeiros. O Corinthians, vamos lá, hein? Cara, eu vou começar aqui com o Corinthians. Eu não tô botando muita fé, depois eu posso até mudar, tá? Mas eu coloco o Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil. É... Não, vou botar aqui em cima. Vou botar aqui em cima. Porque é do nono, né, ao 14º. Acho que o Corinthians fica entre os 8 primeiros. Então vou colocar aqui. O Corinthians vai brigar por Libertadores. Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Um time que melhorou muito na reta final.
depois acabou, né, apostando, focando mais na Copa, esquecendo um pouco o brasileiro, mas fez, né, uma reta final eliminando ali o Cruzeiro, né, ganhando a partida lá no Mineirão, ganhou do Vasco no Maracanã, então é um time forte. Se tiver paz nos bastidores, ano passado o Corinthians não teve muita paz nos bastidores, eu acho que pode terminar ali pelo menos entre os 8 primeiros. Vamos passar aqui para o próximo time, os caras, né, nosso rival aí, o Flamengo, não tenho o que falar, né? Ano passado ganhou tudo, nesse ano vem ainda mais forte, possibilidade aí de trazer o Paquetá, né, cada vez mais perto aí de assinar, então assim, vai ser o time a ser batido nessa temporada, o Flamengo. O Fluminense, cara, é um time que vem sendo consistente, né, com o Mário Bittencourt, se eu não me engano, acho que de 6 Brasileirões que ele disputou, o Fluminense foi para Libertadores em 5, algo assim, aí teve um ano que o Fluminense quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma recuperação espetacular, mas vem sendo um time muito regular no Campeonato Brasileiro. Eu olho para o elenco do Fluminense e falo assim, pô, cara, nem é isso tudo, mas o time encaixou com o Zubeldia, fez uma reta final espetacular no ano passado, os caras têm uma base boa e vão certamente aí nesse ano brigar, né, por uma vaga na Libertadores. Coloco até aqui, ó, vamos lá, eu acho que o Fluminense está na frente do Bahia, né? O Fluminense para mim aí, pelo menos até agora, né, seria o quarto colocado ou o candidato a ser o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Grêmio, eu vou colocar aqui Sul-Americano, o início não tão legal do Grêmio, né? O técnico Luiz Castro vem sendo criticado pelos torcedores, perderam o Grenal, assisti os 20, 25 minutos finais do Grenal, o Grêmio chegou a fazer 2-1, o Inter virou para 4-2, uma virada relâmpago. O Grêmio tem bons jogadores no elenco, é um time chato, né, também de ser batido na arena, só que acho que tem times melhores. Então, acho que, inclusive, aqui que o Grêmio está na frente do Atlético Paranaense, né? Pronto. Depois na nossa classificação final. É, não vejo o Grêmio, né? Pode ser que brigue pela Libertadores, sim, mas eu acho que tem times melhores, por isso coloco o Grêmio aqui. Sul-Americana, mesma coisa o Internacional, né? O sempre favorito da mídia, queridinho da imprensa internacional de Porto Alegre. Acho que está na frente do Atlético Paranaense, mas está atrás do próprio Grêmio, está atrás do Atlético Mineiro e dos outros times que eu coloquei na prateleira de cima, nas prateleiras de cima. Internacional que no ano passado fez um campeonato terrível, era para ser rebaixado, não foi pela ajuda do Botafogo, o Botafogo ganhou do Fortaleza na última rodada, o time perdeu algumas das referências, né? Por exemplo, saiu o Vitão, que era, né, um pilar do time do Inter, é um zagueiro muito bom, que foi vendido para o Flamengo. Né, os reforços, né, até agora não empolgaram, né, estava até vendo ali os torcedores do Inter, né, reclamando, porra, Paulinho Pailo, não que seja ruim, mas eles querem mais, né? Então, nesse momento, pelo menos assim, até agora, né, o Inter não se reforçou para a gente pensar que pode ser um time para brigar, né, por uma vaga na Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro vocês conhecem, né? É super dinâmico, as coisas mudam muito. O Mirassol, cara, eu vou colocar aqui o Mirassol, vou dar uma moral pro Mirassol, não vou brigar, não vou botar ali na Libertadores, pelo menos ainda não. Mas vou colocar aqui na Sul-Americana, né, ao lado do Atlético Mineiro, na frente do Grêmio, do Inter e do Atlético Paranaense. Mirassol que fez uma campanha espetacular no ano passado. Acho muito difícil repetir a campanha do ano passado, porque a gente tem que lembrar, o Mirassol só jogou praticamente o brasileiro. Esse ano o Mirassol vai acrescentar ao calendário a Libertadores, ou seja, vai ter jogo quarta, domingo, e aí você precisa de elenco. Enfim, vai ter a Copa do Brasil também, que eles foram eliminados bem no começo, no ano passado, né, conforme forem avançando, isso pode prejudicar um pouco o calendário do Mirassol, e eles perderam também, né, alguns dos principais jogadores, se reforçaram, mas será que vai dar o match igual o ano passado? Não sei, cara, não sei. Vamos lá, de repente eu posso até mudar o Mirassol de prateleira para baixo, estou falando aqui, estou pensando, mas vamos lá, vamos continuar aqui essa tier list. O Palmeiras, vou colocar aqui na primeira prateleira, no segundo lugar da primeira prateleira, acho que o Flamengo é o favoritaço e o Palmeiras
vem atrás, né? O Palmeiras se reforça. O Palmeiras tem dinheiro, né, para ainda fazer uma baita contratação nessa janela que não fechou. O Palmeiras já tem um bom time, tem um bom técnico que está vivendo ali um momento conturbado, mas eu acho que o Palmeiras, né, ainda vai, não está fechado esse elenco e vai brigar firme aí pelo título do Campeonato Brasileiro. É um time que sabe jogar essa competição e pode fazer frente aí a esse time do Flamengo. Vamos lá. Red Bull Bragantino. Eita ferro, o negócio tá afunilando aqui, hein? Tá afunilando. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, Red Bull Bragantino. Vou colocar inicialmente aqui. Mas depois eu posso até mudar. Vamos lá. Vou botar ele na zona da Sul-Americana. Talvez até aqui na frente do Atlético Paranaense. É um time que perdeu ali o principal destaque, né? O John contratou o Wallace Ian. É um time que tem uma boa estrutura, né? Oferece boas condições de trabalho para os seus atletas. Então, é um time ali que normalmente vem fazendo assim as campanhas mais intermediárias. Teve alguns anos que brigou para não cair, mas no ano passado, inclusive, chegou ali nas últimas rodadas a pensar em uma vaga no G8, né? Que acabou até não acontecendo, né? Esse G8, mas ficou ali no meio de tabela, mais perto da Libertadores. Esse ano acho que o Bragantino pode repetir a campanha, né, do ano passado e ficar aí nessa fase de Sul-Americana. O Santos, olha, cara, eu não tô botando muita fé no Santos, não. Esse negócio de Gabriel Barbosa, Neymar, mas assim, tem o Neymar, né? Tem o Neymar. Eu vou colocar o Santos aqui num dos últimos da zona da Sul-Americana e acho que de repente eu vou botar o Atlético Paranaense aqui para a zona da confusão. Pelo Neymar, né? E aí vai depender muito da condição física dele, mas como a gente vai ter Copa do Mundo, e aí eu acho que ele vai dormir cedo, vai exagerar menos nas festas, vai ficar mais com a família em casa, tudo pelo sonho do Mundial. Eu acho que o Santos pode terminar aqui numa Sul-Americana sem risco de rebaixamento. Aí eu colocaria o Atlético Paranaense, né, numa prateleira abaixo desse campeonato aí meio morno, meio água de salsicha, para um campeonato mais confuso do Atlético Paranaense. O São Paulo é um time que certamente, olha, vai me surpreender, e até pelo discurso do Crespo, né? O São Paulo é um time que busca os 45 pontos, né? O São Paulo quer 45 pontos, porque esse ano as coisas estão difíceis, então é pensar em se livrar do rebaixamento. Se o discurso interno é de se livrar do rebaixamento, né? Quem sou eu para duvidar do São Paulo? Até acho que fica assim, né? O Atlético Paranaense, de repente, na frente do São Paulo e o Curitiba, que tem mais pinta de rebaixado do que os outros dois, né? Então eu acho que o São Paulo, e não acertar a casa, né? Se não definir bem nessa questão dos bastidores, o São Paulo é um time que pode sim cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco. Ai, meu Deus do céu. O Vasco eu vou colocar aqui nessa prateleira de cima de Sul-Americana, mas na frente do Santos, na frente do Red Bull, na frente do Inter, atrás do Grêmio. Cara, eu vou até fazer isso aqui. Vou mudar o Mirassol. Vou botar Atlético, Grêmio, Vasco, Mirassol, Inter, Red Bull e Santos, né? O Vasco está se reforçando, né? Hoje tem notícia aí que o Vasco está insistindo no Cuiabano, que é um bom jogador, né? Um baita jogador. Já trouxe o Inestrosa, né? No ano passado fez uma boa campanha na Copa do Brasil, chegou à final. Parada é que o time do Fernando Diniz é muito instável, né? Ele vive de fases, assim, às vezes vive uma fase Real Madrid e outras vezes vive uma fase Raio Vallecano, né? O Vasco não consegue ainda o equilíbrio nessa regularidade que é tão necessária no Campeonato Brasileiro. Então, eu coloco o Vasco um time assim que acho que vai passar longe da luta contra o rebaixamento, mas não sei se vai conseguir garantir ali ficar entre os primeiros e pegar uma vaga na Copa Libertadores da América, né? Acho que essa posição aí condiz, né, com o que a gente pode esperar do Vasco. O próximo time aqui,
o Vitória, vou colocar o Vitória, né, como um time ali que pode ser rebaixado. Vou até dar uma moral pro Vitória, colocar o Curitiba mais um pouquinho atrás, né? O Vitória ali nessa zona da confusão, o time ali que fica no limite, né? Acho que o Vitória vai decidir até o final a sua permanência. É um time que não se reforçou tanto, que do ano passado já tinha muitos problemas, não tem uma estrutura top, como por exemplo tem o Atlético Paranaense, como por exemplo tem o São Paulo. Então é um time que vai sofrer toda a temporada que o Vitória disputar na Série A vai ser para permanecer, né, entre, né, a elite, né, entre os times de elite do futebol brasileiro, e acho que esse ano não vai ser diferente. Acho que o Remo é um seríssimo candidato ao rebaixamento, colocaria o Remo como rebaixado, pelos reforços que o Grêmio está trazendo, sabe? Pikachu, Patrick de Paula, pô, você vê assim, caramba, sério, são esses caras aí que vão jogar pro Remo ficar na primeira divisão. E tem uma outra coisa que joga muito contra o Remo, que é a logística, né? A logística é muito complicada, eles estão muito longe de todo mundo, então são viagens muito longas. Não sei como é que tá essa questão, se pega voo fretado, né? Se pega esses voos comerciais, se pegar os voos comerciais ainda pior ainda. O Remo é um time que também não tem uma estrutura top de Série A. Eu já fui lá no estádio do Remo, já conheci ali o núcleo de saúde e performance, né? Acredito que pode ter mudado um pouco, mas assim, para chegar num nível top de Série A ainda falta muito. Então, acho que o Remo é um time que entra aí no campeonato, né, assim, com uma grande possibilidade de ser rebaixado para a segunda divisão. Vou colocar aqui o Botafogo, cara. E assim, o Botafogo é muito difícil saber o que vai acontecer, cara. Mas enfim, é um canal do Botafogo, um canal que obviamente vai ser um pouco clubista, né? E aí eu vou colocar o Botafogo aqui como um time que briga por Libertadores. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? As promessas do John Tex, a live de ontem, aí, quem não assistiu, a gente falou muito sobre essa situação, né, sobre os problemas que a gente tem, e a gente não sabe se vai continuar no transfer ban, se o Texas vai conseguir dinheiro para tirar a gente do transfer ban. É uma situação muito nebulosa ainda, é empréstimo, é aporte, mas a realidade hoje é que o Botafogo tem um time muito talentoso e um técnico que me agrada muito. Então acho que mesmo com o transfer ban, com o apoio do time sub-20, eu acho que o Botafogo pode, né, ficar nessa zona da Libertadores, de buscar uma vaga na Libertadores. Vou até colocar aqui, talvez, na frente do Corinthians, que eu acho que o time do Botafogo é melhor do que o do Corinthians. Então, eu sei, estou sendo, né, um pouco clubista, mas baseado no que é o Botafogo hoje, né, acho que a gente pode sonhar aí com uma liberta. Agora, semana que vem pode mudar tudo, no meio do ano pode mudar tudo, e aí o Botafogo, de brigar pela Libertadores, pode estar ali numa zona intermediária do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o time mais difícil nessa temporada para você fazer uma análise e tentar entender como ele vai terminar no campeonato, sem dúvida nenhuma, é o Botafogo. E aqui, né, eu coloquei o Botafogo na 6ª colocação. Aliás, eu tenho que subir um time aqui, né? Então eu vou subir o Atlético Mineiro, né? Eu vou subir o Atlético Mineiro, que vai brigar por uma vaga na Libertadores nessa temporada. Então, a minha análise fica, né, do primeiro ao terceiro, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Do quarto ao oitavo, Fluminense quarto, o Bahia quinto, Botafogo sexto, Corinthians sétimo e Atlético Mineiro oitavo. Sul-Americana, né, o nono, o Grêmio, 10º o Vasco, 11º Mirassol, 12º Internacional, 13º Bragantino e 14º Santos. Na zona da confusão, Atlético Paranaense 15º, São Paulo 16º. E olha, estou sendo muito legal com o São Paulo aqui, né? Na minha organização aqui, o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento, mas eu acho que fica na primeira divisão. Os rebaixados seriam o Vitória, o Curitiba, mas esses eu acho que tem mais chance de sobreviverem do que a Chapecoense e o Remo, que eu acho que vão ser dois times que sobem e descem logo no campeonato seguinte, né? Aliás, dos 4 que subiram, eu só coloquei aqui o Atlético Paranaense
como o time que vai conseguir permanecer na Série A, e aí, no caso, o Vitória, que já é um time que está batendo na trave ali, cairia para a segunda divisão. Muito difícil fazer essa tier list, acho que é a mais difícil de todas. Quero saber aí a opinião de vocês sobre essa minha organização final, essa minha projeção, se vocês concordam, se eu fui muito clubista, mas eu acho que eu fui um pouco clubista com o Botafogo, tá? Eu acho que, de repente, o Botafogo poderia estar até na primeira prateleira, mas aqui, assim. Vou mudar. Eu acho que esse aí é o correto. Acho que seria no Botafogo não em sexto, mas o Botafogo em oitavo, com os problemas que a gente tem no nosso elenco, né? Um elenco curto, sem profundidade, e hoje, dia 27 de janeiro, o Textor ainda não resolveu isso. Então, com o talento que a gente tem, a gente até pode ficar, né, ali em oitavo, de repente um sexto e tal, mas eu acho que está mais pro oitavo do que para o sexto. Fluminense, Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro, na minha opinião, estão na frente do Botafogo nesse momento por conta de John Charles Textor, beleza? John Charles Textor. Então, acho que agora eu fui menos clubista, mais justo, e vamos torcer, né, para que consiga o aporte, reforce o elenco, e aí, quem sabe, né, em vez de ficar aqui nessa prateleira da Libertadores, a gente pule uma casinha e vá se intrometer nessa briga com o Palmeiras e o Flamengo. Mas, nesse momento, a indicação não é essa. Inclusive, o clube aqui no Brasil trabalha com a possibilidade de ir até o meio do ano com o Transferban, o que seria um grande absurdo. Pessoal, print aqui, já feito, a minha tier list. Não tão otimista, mas também não tão pessimista em relação ao Botafogo. Minha tier list aí do Campeonato Brasileiro. Quero saber a opinião de vocês. Deixem o like, inscrevam-se no canal, muito importante, né? E também tem o clube de membros. Deixa eu falar aqui da VBet, nossa parceira do setor visitante. O campeonato vai começar, você já pode apostar em quem vai ser o campeão. Como? Acessando o QR Code que está aí na tela ou então, né, acessando o link que está aqui na descrição. Lá tem o mercado todo aberto para vocês fazerem a aposta que vocês quiserem, de jogos, de artilheiros, de quem vai ser o campeão. É só você entrar no site da VBet, beleza? Lembrando sempre, aposte com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Golcase, minha parceira inseparável de todas as lives, sempre ou com uma garrafinha ou com o copo. Hoje eu estou aqui com o copo, sempre com água gelada. Tem outros produtos. As capinhas da Golcase são muito famosas, fazem muito sucesso. Você pode comprar a sua com o meu cupom GOLSETOR. Entra aí, golcase.com.br, acessa o link da descrição ou o QR Code que está na tela. Quando você separar o produto que você quer, que você gosta, você coloca o cupom GOLSETOR. Pessoal, grande abraço para vocês e nos vemos no Arena News. Hoje estarei no Arena News para falar sobre o Botafogo com o Bernardo Gentili. Um grande abraço e até a próxima.